Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast Mulheres que Movem Supply Chain. Esse podcast é um espaço criado para dar voz, visibilidade, profundidade à história de todas essas mulheres que estão aqui inspiradoras. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é disruptivo também no mercado de supply chain. Vamos falar sobre tecnologia e digitalização. Se vocês quiserem se apresentar, por favor, falem um pouquinho da história de vocês, um breve relato, como é que vocês chegaram até aqui. Tenho certeza que muita gente vai adorar ouvir um pouquinho da história de vocês. Bom, eu sou a Aline Salles, eu sou de São Paulo, nascida, criada aqui, e tô no supply chain desde que eu me entendo por gente, mas sem saber ainda o que era supply chain, né? Lá em 99, comecei no Submarino, no e-commerce brasileiro e tive a oportunidade de descobrir o que é o supply, as suas N vertentes, N possibilidades, passando por algumas áreas. E tô nessa frente desde então, né? Passei por empresas de varejo, de e-commerce, indústria, tecnologia e agora telecom, né? Atualmente eu tô na Vivo. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, de trocar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante pra gente. Obrigada, Aline. A gente que está muito feliz de ter você aqui com a gente. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Eu sou a Tânia, eu sou do Paraná, estou em São Paulo há 16 anos. Eu achei que ia ficar um ano só em São Paulo, nunca mais voltei. Estou aqui desde então. Tenho mais de 25 anos aí na área de supply chain. Comecei num operador logístico e depois eu migrei para a indústria, né? Passei por indústrias de bens de consumo, farmacêuticas, médicas e, por último, a minha experiência também em bens de consumo. Gosto muito desse tema também, é um tema que tem bastante sinergia com o momento que a gente está vivendo hoje. Espero que a gente tenha aqui um bate-papo bem gostoso, né? Junto com todas vocês. Com certeza. Ótimo. Bom, meninas, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente nesse nosso movimento Mulheres que Movem o Supply Chain. Adorei o convite, vamos aí ampliar nosso bate-papo. Pegando um pouco aí do que você falou, Tânia, eu fiz o caminho inverso dentro do supply chain. Eu comecei na indústria e depois fui para a prestação de serviços. Adoro esse tema da tecnologia e do digital, eu entendo que tem contribuído muito, né, não somente para o nosso segmento, mas em geral, né, aí para a indústria, tudo mais. Dentro da minha área, que é o comércio exterior, onde eu estou mais focada dentro do supply chain, e nos últimos 25, 30 anos, mais ou menos, acompanhando tudo isso, é muito legal ver o que está acontecendo. Por exemplo, eu sou de uma época que as declarações de importação ainda eram físicas, depois houve o Siscomex e agora a gente caminhando para o Portal Único. Então, tudo isso é uma coisa que a gente está sentindo e eu acho o tema super pertinente e vamos explorar mais. E tem tudo a ver com o que a gente quer falar hoje, né, Flávia? Pois é. Tudo a ver, essa evolução que a gente vem acompanhando, né? Muito legal. Bom, e eu sou a Tânia Gonçalves, minha xará. Sou da área de supply chain há 20 anos também e hoje eu vou ser a host de vocês aqui nesse podcast. Bom, então vamos para a primeira pergunta aqui de aquecimento. Fiquem à vontade. E eu queria saber de vocês todas aqui, o que mais entusiasma vocês na transformação digital em supply chain? Bom, posso começar. Eu acho que o que mais me entusiasma é a possibilidade de nós, como líderes ou como atuantes profissionais na área, é sair cada vez mais do operacional e poder ter o olhar para o estratégico. Porque a digitalização, o uso da IA, a gente consegue fazer com que diversas atividades que hoje são operacionais ou que eram no passado, serem automatizadas. E isso faz com que a gente possa explorar como ser humano a nossa melhor tecnologia, né? Verdade. Que é poder estar focado nas decisões estratégicas, que é poder fazer conexões, que é poder desenvolver pessoas. Então, para mim, isso me encanta. O que no passado a gente nem imaginava que seria possível fazer do jeito que a gente faz hoje. Então, com toda essa transformação, é poder usar o maior potencial do ser humano naquilo que ele é melhor e usar a tecnologia para operacionalizar aquilo que não precisa de nós necessariamente, né? Então, acho que isso me encanta. Isso é bom que vocês trouxeram, e pegando também um gancho na fala da Flávia, né? Eu acho que a nossa geração,
né, tá vivendo muitas transformações, né? Exato. Então a gente saiu, eu brinco, lá do analógico e a gente está vendo todo esse movimento digital, né? Então, com toda a tecnologia que está vindo, com toda essa transformação, a gente está vendo exatamente um mundo cada vez mais acelerado, né? Aonde a gente tem cada vez mais dados, acesso à informação e, consequentemente, as nossas tomadas de decisão também são mais rápidas, né? Então, nesse novo mundo que a gente está vivendo. Precisam ser mais rápidas, né? Precisam ser mais rápidas, mas ao mesmo tempo eu acho que vem uma grande evolução e que a gente olha para trás e, né, a gente analisa e verifica, olha quanta atividade a gente deixou de executar que não trazia um valor agregado, Exato. né? E o que a gente pode trazer de valor agregado, né? E desenvolver cada vez mais o pensamento crítico, onde a gente pode colocar nossa energia, onde a gente pode desenvolver o nosso time, a nossa equipe, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acredito muito nesse poder, né, da transformação que está vindo com toda essa parte de digitalização, AI assumindo cada vez mais protagonismo, né, em todo esse nosso processo. Mas também, né, o que a gente libera mais de tempo para trabalhar outros skills, né, e os soft skills, para que a gente se fortaleça cada vez mais essa parte, né? Essa parte humana, a humanização que a gente vem falando tanto e que todo mundo fala, né? Sobre humanização quando a gente traz tecnologia também, embarcada. Perfeito. Muito bom. Agora você, Flávia, conta pra gente o que te entusiasma. Bom, todo mundo já falou tudo, né? Os tópicos mais importantes, eu acho que os impactos mais relevantes já foram ditos, então vou ficar com uma pontinha que eu acho que está mais presente no dia a dia, né, de todo mundo. Eu entendo que toda essa transformação digital trouxe para nós uma fidedignidade de base de dados também para tomada de decisão. As informações tendem a ser mais seguras, mais relevantes, e você consegue também fazer uma integração de dados melhor, e tudo isso ajuda muito na tomada de decisão. Então, eu entendo que... E isso é economia de tempo, né? Exato. Economia de tempo, decisões mais rápidas. Hoje o mundo está muito mais veloz do que antigamente, né? Justamente por causa dessa aceleração. Então, eu vejo isso também como um fator muito importante, né? O database, a qualidade de banco de dados que a gente tem hoje para fazer previsões, para fazer mudança de rota, para entender o que pode ser melhor para os próximos anos. Perfeito. Então, eu acredito que isso também colabora muito, além da parte aí de sobrar o tempo e humanizar um pouco mais aí as nossas relações. Capacitar, é isso. A tecnologia veio realmente para nos ajudar. E essa questão de tempo é uma questão realmente que importa, né? Me lembro aqui nas minhas épocas de analista, quando comecei lá atrás, ficavam dias fazendo aquelas planilhas e colocando em Axis. E hoje a gente já tem outras ferramentas que fazem isso rapidamente e nos ajudam realmente tomar uma decisão rápida, né? Importante, até no operacional, não só no estratégico, né? É realmente muito relevante. Ok, meninas, muito bom. Então, vamos para uma rodada de perguntas individuais aqui, mas fiquem à vontade para escolher quem quer responder aqui, tá? Não vou apontar, não. Bom, eu queria que vocês aqui, cada um de vocês, ou escolhesse, contasse uma experiência em que a tecnologia mudou radicalmente o processo de decisão, que é o que a gente estava falando aqui, né? Decisões rápidas. O que mudou radicalmente para vocês? Tem alguma experiência? Eu posso começar, Tânia? Eu acho Claro. que, né, quando a gente olha para os nossos processos e tudo, o quão a tecnologia está embarcada já, é uma coisa tão natural que a gente já está vendo, né? Por exemplo, dentro dos processos onde a gente olha, toda a parte de transportes, nós mesmos, né, como usuários, a gente não sobrevive mais sem aquele aplicativo, né, para colocar na rota ali quando a gente vai dirigir. A gente já verifica como é que tá o trânsito, quanto tempo a gente vai chegar e tudo mais. Então, isso a gente tem trazido cada vez mais, né, para dentro das empresas, né, para recalcular sempre a rota, né, onde a gente está vendo e tudo. E eu acho que a pandemia, ela trouxe também muitas coisas interessantes para a gente, né, principalmente ali no prazo de entrega, no tracking de pedidos. Hoje em dia, a gente não se contenta mais de saber, o produto vai chegar na data tal.
né? Inclusive, a gente vem até com o status ali das entregas, né? Aonde está, se o produto está em separação, se o produto já foi despachado, não foi despachado, e a exatidão na data da entrega, né? Eu acho que isso trouxe para a gente muitas coisas que a gente está usando hoje em dia, a gente está embarcando e cada vez mais, né, a gente vê a necessidade de usar, né, todo esse tracking de pedidos, mas outras coisas mais relevantes para dentro dos nossos processos, né? Por exemplo, o pedido que fica dentro da nossa empresa, ele está parado aonde? Né? Eu acho que quem trabalha com contratos, esse tipo de coisa, né, hoje em dia também a facilidade, né, que a gente utiliza também a tecnologia, tudo, até para ter, né, e interpretar cláusulas ali contratuais que até para a gente era difícil de trabalhar com tudo isso, né? Então, a gente está vendo, né, esse movimento acontecer, né? Cada mais empresas estão colocando ali, cada um está chamando um agente, né, para chamar que é nosso. Então, todo mundo tem um agente, né, com um nome bonito para chamar de nosso e tudo. Mas eu vejo a necessidade da gente sempre continuar avançando e sempre colocar bastante tecnologia, mas não só isso. Eu vejo uma oportunidade muito grande de nós aprendermos com a tecnologia e dos nossos times também terem essas condições de aprendizado, fazer um letramento de como utilizar a tecnologia ao nosso favor e não ser um bloqueio, né, para a gente poder utilizar futuramente. Perfeito, perfeito. Obrigada, Chara. Parece ensaiado, mas não foi. Minha próxima pergunta vai ser muito baseado nisso que você falou. Queria fazer uma contribuição também, que eu achei essa pergunta muito interessante. E vejo que o impacto na minha vida, né, particularmente, que a tecnologia trouxe, e também pegando um gancho aí na época da pandemia, foi a questão das reuniões online e da gente abrir, né, essa possibilidade de muita coisa online, que às vezes a gente nem valorizava tanto. Fazia uma reunião, tinha que deslocar um monte de equipe e fazer uma capacitação, você desloca um monte de gente. E eu acredito que essa tecnologia mesmo, da gente poder se comunicar onde a gente está, integrando os times, isso para mim foi maravilhoso. Permanece até hoje, né? Claro, o presencial ele é muito importante para a troca, mas você não precisa fazer com tanta frequência, né? Antigamente, a gente ficava metade do tempo viajando para ir ver né? Existem atividades e acho que momentos, né, do nosso dia a dia do trabalho que permite que a gente consiga fazer as coisas online, né? Isso é maravilhoso. Ou visitar um cliente, ou ir verificar alguma mudança. Então, para mim, isso foi muito interessante. Acho que economizou tempo, trouxe qualidade de vida. Verdade. Legal Verdade. essa experiência, Fábio. Então, Acho que mas isso bem realmente simplesinha, mas para mim fez toda a diferença. E é isso, É um isso. impacto. Impacta muito e tenho certeza que impactou a vida de muita gente isso, mas é um tema absurdamente relevante. E às vezes a gente Muito nem impacto mesmo. percebe. Exatamente. É verdade. Muito bom. Bom, Tânia, para mim, eu fiquei pensando no assunto e eu acho que são as integrações, né? Integrações desde canais a integrações sistêmicas. Como a Tânia mencionou, a gente é de uma época que a gente pegou ali o analógico, né? A gente não nasceu no digital. Então, nos primórdios, né? Toda essa parte sistêmica ela não era integrada. Então, para você fazer transmissão de dados de um sistema para outro, ela era toda manual, era o input manual de dados. Então, o avanço dessa integração sistêmica e através dos canais também, eu acho que trouxe avanços que foram muito importantes para o mercado. Na própria pandemia, né, como você citou, a gente pôde usar essa integração através da omnicanalidade. Então, eu que estava numa empresa de tecnologia, a gente trabalhou demais na pandemia, porque a gente teve que… a pandemia ela foi um estímulo adicional para o avanço da omnicanalidade. Então, as lojas estavam fechadas, mas o e-commerce não. Então, como é que eu podia fazer com que o estoque das lojas fosse integrado, né, ao e-commerce das empresas? Então, teve uma aceleração muito grande. Então, isso me marcou bastante, o quanto essa pluralidade, a integração de canais, de sistemas, permite o avanço para que a gente se adapte ao contexto que a gente está vivendo, que está inserido. Então, isso foi algo que me marcou bastante. Muito legal, muito legal. E a gente está falando de coisas super positivas aqui, né? Sobre tecnologia, e a gente só vê coisa boa, né? Acontecendo e projeções para o futuro.
Mas vamos falar de um tema sobre barreiras. Queria entender com vocês que tipo de barreiras vocês enxergam dentro desse tema. Tem alguma barreira? Vocês acham que tem alguma coisa Eu relacionada à acho que tem barreira disso? muitas. Eu acho que tem muitas. Então vamos falar disso. Eu acho que ainda tem um estigma de que a tecnologia é difícil, Aham. né? E que você precisa ser engenheiro de dados ou computacional para você poder atuar, usar e apoiar o uso da tecnologia. Então, acho que esse é um estigma. Uhum. Eu acho que algumas empresas vivem ainda o desafio da segurança de dados. E então, a gente fala muito de IA, mas nas corporações a gente não tem acesso às ferramentas de IA, porque elas podem comprometer alguma regra de segurança. Sim. Então, como é que eu uso o IA se eu não posso ter acesso a ferramentas de IA, né, aplicáveis ao meu dia a É dia? verdade. Então, eu acho que Ainda são não está duas tão maduro, né, esse ponto. não tá maduro, né? Não tá maduro. E, como sempre, eu acho que eu vejo isso há muito tempo, é o estigma do novo, né? A Exato. gente se sente muito confortável a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito ao Uhum. passar dos anos, né? Isso traz um conforto. A mudança, ela é difícil para o ser humano. Então, eu acho que esses 3 pontos ainda são barreiras para a gente Sim. continuar avançando com mais velocidade. Excelente ponto. Queria também fazer uma contribuição. Achei bem pertinente quando você toca no tema, né, de a gente tem sistemas, né, cada vez mais a gente tem estimulado, né, as pessoas a utilizarem, né, as ferramentas disponíveis que a gente tem. Mas eu acho que um ponto super importante que você trouxe é a questão da segurança dos dados, né? E eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que se preocupar, né, seja os dados da nossa empresa, seja os nossos dados pessoais e etc. Como é que a gente garante ali uma integridade disso muito bem claro, né? A utilização da tecnologia, cada vez mais que você utiliza, você fica fascinado, né? Com tantas coisas que podem extrair dali, né? Tirar o máximo possível, seja de atas de reuniões, de análise de dados internos, externos, né? Tomada de decisões, esse tipo de coisa, seja até para edições, né? Ali, desenhos, esse tipo de coisa. Então, assim, tem um potencial grande para a gente trabalhar em tudo isso, mas ao mesmo tempo, né, quem trabalha em grandes corporações sabe da dificuldade que a gente tem para avançar muito nessa pauta, né? O quanto a gente ainda tem ainda questões a serem resolvidas, né, de acessos, o cybersecurity, e está vindo cada vez mais, né? Então, assim, eu tenho escutado cada vez mais, inclusive até instituições de ensino, do qual eu também faço parte, sofrendo ataques cibernéticos, né, a todo momento. Então, acho que essa é uma grande onda que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa parte de dados. Exato. Verdade. Em algum momento, quando a gente começou a falar de tecnologia, eu me lembro, há uns 10 anos, eu já vi aqueles congressos que falavam muito de tecnologia e falava-se muito do medo, da insegurança, né, das pessoas nas empresas em relação a essa tecnologia chegando e o medo das pessoas perderem atividades e perderem emprego. Vocês acham que isso ainda está muito... Se fala muito ainda nos corredores, o medo de perder o emprego, o medo da tecnologia chegar e tirar alguma coisa, tirar o lugar de alguém? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vive ondas, né? Na minha opinião. A gente vive ondas desse receio, né? Desde quando a gente lá atrás começou a falar de robotização, de automação de processos operacionais na RPA, logística. né? Começamos falando de RPA, né? Exatamente. Os RPAs que a gente usa até hoje. Eu acho que a IA, né? Então, como o mundo é um pouco cíclico, e eu acho que nessa onda de IA, eu acho que o susto tem sido grande aí de algumas pessoas, de algumas áreas, de alguns tipos de departamentos, né? De áreas que usam muito do operacional para atuar. Então, eu acho que isso tem sacudido as consultorias, tem sacudido as empresas de terceirização de mão de obra, tem sacudido os profissionais individualmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, de novo, que é cíclico. Eu acho que cabe a cada um de nós nos prepararmos para isso, nos informarmos, né, aprendermos, estudarmos sobre, para que a gente acompanhe o movimento. Eu acho que o ser humano, ele nunca vai ser substituído. Na minha visão, é insubstituível. Mas ele pode potencializar o uso dessas tecnologias para o melhor. Então, mais uma vez, é a capacitação, a atualização e o estudo individual e profissionalizante para que essa curva seja vencida. Mas eu acho que ainda tem bastante receio. Mas eu vejo também que abre oportunidade para o novo, né? É justamente isso. Como você falou, são as ondas. Existem os que precisam se atualizar, né? As atividades
muito operacionais, realmente elas tendem a diminuir, muitas delas até desaparecer, mas também abre frente para outros profissionais se especializarem de outra maneira ou até mesmo melhorar aquele processo. Então, eu vejo muito isso. Hoje, por exemplo, um profissional de TI, engenheiro de dados, cientista de dados, hoje é dificílimo você encontrar no mercado. Né? Então, existem áreas que estão super valorizadas, outras nem tanto. E acredito que o sol nasceu para todos, né? E a gente tem que buscar aí onde está nosso lugarzinho. Verdade. É isso, é isso. E aí, olhando muito pra gente, assim, esse olhar feminino, o propósito do nosso podcast é de falar bastante sobre mulheres, né, que estão movendo o supply chain, esse movimento grande no mercado. O que falta para a gente ter mais mulheres na liderança desse processo? Nossa! Gente, precisa de um dia, né, para falar. É verdade. Mas eu acho que as mulheres estão embarcando nesse movimento, né? E a gente vê, assim, cada vez mais, né, a questão da capacitação da mulher. Quando a gente vê, assim, números de treinamentos, pessoas que estão se capacitando, cursos, pós-graduações, MBA, etc., a gente vê um número crescente de mulheres entrando. Sim. Né? E a mulher busca cada vez mais por essa capacitação, né? Então eu vejo que muitas estão vindo, né? E estão vindo assim com conhecimento técnico muito legal. Então, da turma, né? Eu estou há 5 anos, né, dando aulas também, e eu vejo um movimento cada vez maior de mulheres entrando, né? Nos cursos de graduações, pós-graduações e assim por diante. Então, ela está vindo buscando esse conhecimento, tudo. Eu acho que falta pouco, né, para a gente conseguir, né, esse lugar de voz, onde a gente vai ter exatamente ali a mesma igualdade que a gente tem, né, dentro da organização. Mas a gente está vindo, né, e as mulheres estão aí batendo na porta, né, com muito conhecimento técnico, né? Eu acho que tem tudo para a gente chegar nas posições mais altas, né? Seja na parte de tecnologia ou qualquer outra área, justamente por isso, né? Da busca da capacitação, né? Da inquietude no final do dia. Boa. Verdade. E é muito legal ver. Eu acho que as novas gerações, né? Eu tenho uma filha adolescente. Elas têm outro mindset, né? Elas têm outros chips, né? Então, essa coisa do lugar de mulher é onde ela quiser, né? Esse estigma sendo quebrado de que mulher combina mais com certas profissões e não com outras. E eu acho de verdade, assim, que na tecnologia e principalmente no supply chain, nós mulheres temos uma característica que é comentada em diversos lugares, que é a nossa capacidade de ser multidisciplinar, né? Então a gente é mãe, é profissional, é amiga, tudo ali, é a filha. E eu acho que o supply chain é isso, é um grande celeiro da gente usar essa capacidade que a gente já nasceu com de explorar isso no supply chain, né? Então eu convido aí as meninas, as garotas, as mulheres mais novas que estão pensando em que área atuar, que o supply chain é encantador, é realmente um lugar para a gente explorar essa nossa característica, né? Muito bom. Muito Excelente. É isso. Meninas, vamos fazer um bate-bola aqui, rapidinho? Opa, vamos lá. Perguntas e respostas direitinhas, tá? Vamos lá? Vamos lá. Aline, vou começar com você. Uma tecnologia indispensável hoje? IA. Uma aposta para o futuro? Ainda no campo da IA, eu acho que o uso da neurociência e da ciência cognitiva para que a IA seja preparada para conduzir modelos preditivos, apoiar a alta liderança em tomada de decisão estratégica. Legal. Uma habilidade digital? Saber construir uma base de dados que sustente o uso dessa tecnologia. Excelente, muito bom. E uma quebra de mitos sobre tecnologia? Esse eu gosto. Isso eu falo por mim. Quando eu entrei numa empresa de tecnologia, eu tive muita insegurança. Eu não sou engenheira de dados, nem de computação. O que eu estou fazendo aqui? Mas a tecnologia, ela une para isso. O engenheiro está lá no papel dele, mas a gente tem o nosso papel como negócio, como área de supply chain. Então, a união desses fatores, usando a tecnologia, eu acho que quebra esse mito de que a tecnologia é algo inalcançável, algo difícil, algo que está longe. Muito bom, muito bom. Eu vou para vocês agora, meninas. Vou repetir o bate-bola aqui, hein? Bora lá.
Minha Xará, Vamos lá, Xará. Uma tecnologia indispensável hoje? Eu acho que são as tecnologias de comunicação, né? Eu acho que são várias, WhatsApp, Zoom, Teams. Hoje em dia tá todo mundo conectado a todo momento, né? E a gente responde também em qualquer momento, tudo E isso. parece que nunca vivemos sem elas, né? Exatamente, exatamente. E nos trouxe proximidade, eu acho que isso é o mais interessante também. Boa. Aposta para o futuro? Aposta para o futuro, eu acho que cada vez mais, pensando em tecnologia e tudo, eu acho que o e-commerce veio para ficar, isso não vai retroagir, eu acho que ele vai avançar cada vez mais, uma vez que a gente experimenta, a gente gosta e a gente continua fazendo isso. Então eu poderia dizer que compras online vão se fortalecer cada vez mais. Sim, eu vejo o varejo falando muito sobre isso, né? Cada vez mais avançando e metas para esse ano, cada vez mais evoluindo em e-commerce, né? Exatamente, exatamente. Uma habilidade digital essencial? Uma habilidade digital essencial? Eu acho que não é ter medo de testar, sabe? Assim, ok, nunca utilizei o ChatGPT. O ChatGPT você pode gravar ali um áudio, né, ali de voz, você não precisa digitar. Obviamente que a grande habilidade digital que a gente vai ter que ter também é saber fazer perguntas corretas. Perfeito, é isso. Perfeito. Uma quebra de mito sobre a tecnologia. A tecnologia é para todos, não é para algumas pessoas. Eu acho que hoje em dia a gente está conseguindo democratizar a tecnologia, que isso é excelente e que todo mundo vai ter acesso, inclusive, à educação. Acho que isso é incrível para todos. Incrível, é verdade. Tem muitos aplicativos já que consolidam várias IAs diferentes e que tem ali cursos, tem muito conhecimento realmente. Se a gente souber aproveitar, saber usar, né? Se a gente tiver essa instrução correta de como usar cada uma delas, eu acho que a gente só tem a ganhar. Boa. Muito bom, obrigada, Xará. E aí, Flávia, vamos para você então. Oh, vamos lá. Assim, eu fico por último, já não me sobra nem o que falar, né? Mas vamos lá, eu vou pegando um pouquinho, pensando um pouquinho de cada uma. É humilde essa mulher, gente. Ela tem muito conhecimento aqui dentro, com certeza tem. Uma tecnologia indispensável hoje? Para mim, a tecnologia indispensável é você ter o Wi-Fi, né, que é o que conecta tudo isso, né, porque quando cai a internet não tem comunicação, não tem IA, não tem nada, então eu vejo isso como muito importante. Nosso mundo para. Né? Então eu vejo essa tecnologia do Wi-Fi, satélites, enfim. Uma aposta para o futuro? Aposta para o futuro... é essa conectividade mesmo da gente estar cada vez mais online, é você ter o nowhere office, né? Você não ter um lugar específico para trabalhar, você não precisar estar fisicamente no lugar, mas você estar presente. Então, eu acho que isso cada vez mais vai acontecer para nós, na nossa realidade. Perfeito. E uma quebra de mito sobre tecnologia? Eu vou na linha da Tânia, eu acho que é para todos. A gente não pode olhar para aquela tela do computador ou para a tela do celular e achar que não somos capazes de fazer, né? Tanto a geração um pouquinho anterior à nossa, a nossa que é a transacional, né? E as futuras, eu acredito que a gente tem que olhar e falar, não, eu vou fazer, eu sei fazer e não ter esse preconceito. Exatamente. Vamos chamar dessa forma. Acho que a Tânia falou uma coisa muito importante. Perguntas certas, né? Exatamente. Perguntas certas vão trazer respostas certas. Verdade. Grande chave. As perguntas também, elas são muito elásticas, né? Às vezes, uma vez assim, posso viajar? Óbvio, então, vamos lá. Eu vou viajar. Uma vez eu escutei uma entrevista falando sobre os perigos do IA, né? E que eu achei muitíssimo interessante. Então, era um case que uma pessoa instalou IA na casa para que a IA controlasse toda a limpeza da casa dela, né? Eu preciso de um negócio assim também. Me dá essa dica aí. Veja bem os riscos da IA, né? Eu fiquei impactada quando eu escutei. É claro, é fictício, mas são coisas que podem acontecer, né? Que vem de encontro à pergunta certa.
Então, a pessoa programou ali no IA, olha, eu quero a minha casa limpa, né, em 8 horas, a hora que eu voltar. E tinha ali todos os robozinhos que faziam, tarará, tarará, quarto, cozinha, banheiro e tal. E o que que acontecia? A IA fazia esse controle todo, mas de manhã chegava o filho, a filha ali da pessoa, botava um pão na torradeira e sujava a pia. Então, a IA tinha limpado a casa toda e sujava a pia. Aí, no dia seguinte, essa mesma pessoa ia ali, botava a torrada, sujava a pia. Novamente. E, novamente, no terceiro dia, a hora que a pessoa pôs a mão na torradeira, a torradeira deu um choque e eliminou a pessoa. Olha, Então, para o IA, ela mantinha a casa limpa, eliminando o que sujava. Aham. Mas aí a gente tem que entender, né? o que eliminar, né? E isso eu acho que é uma coisa que é um desafio dentro da IA hoje, porque ela é muito, né? Sim, não, sim, não, sim, Sim, não, não, cartesiano. binário, É. Então, isso eu achei até uma provocação interessante, né? Isso, a inteligência artificial ou os controles ainda não são capazes de ter esse discernimento. Esse discernimento sempre será nosso, Com né? certeza. Então, isso eu Nós achei somos o coração, né? Exato. A IA isso eu pode achei ter um a negócio razão, mas somos coração. muito interessante quando eu escutei. É claro, é uma história fictícia, mas é uma coisa que pode Claro. acontecer. Pode ser um cachorro, alguma coisa. Vai lá, eu não quero que suja, eu quero que mantenha limpa. Pronto. Exatamente. Gente, eu tô amando esse bate-papo aqui com vocês, amando. Eu ficaria o dia inteiro aqui nessa conversa. Mas vamos partir já para o nosso finalzinho aqui. Eu queria que vocês deixassem um conselho prático para mulheres que estão entrando nessa área, né, de supply chain, de tecnologia, de inovação dentro de supply chain. Vamos começar por ela, que achou que tá sempre ficando por último? Minha A minha começa. Um conselho para as mulheres que estão entrando no supply chain, na parte de inovação. Eu acho que não ficaria só na inovação, para ter coragem, ter resiliência, tá sempre acreditando em si mesma, né? Acredito que não só para o supply chain, para qualquer, né, segmento que as mulheres forem trabalhar, não se intimidarem pelas dificuldades, buscar uma boa rede de apoio, ter bons mentores. Eu acho que tudo isso fortalece e ajuda a gente se mover adiante. Esse é o conselho que eu deixaria aí para as próximas gerações. E você, Aline? Eu acho que eu acabei falando um pouco, né? Eu acho que é a mulher se apropriar dessa característica nata de ser multidisciplinar, de ser, né, capaz de tratar e lidar com assuntos, ter sensibilidade. A gente tem muita sensibilidade, né? Por trás de tudo são sempre pessoas. Então, na liderança, você precisa ter um olhar diferenciado para as pessoas. Então, o uso da tecnologia é essencial, mas ele é mais uma ferramenta. Ele não é o core, não é o principal. O principal continua sendo gente, na minha opinião, e a gente não é substituível. Então, acho que o conselho que eu dou é para as mulheres se encorajarem a fazer parte desse movimento, de atuarem na área de supply chain, de tecnologia, porque o nosso olhar mais sensível, multidisciplinar, nós somos estudiosas, né? Nós somos, por natureza, dedicadas. Então, eu acho que essas características combinam muito. Então, eu acho que eu dou esse conselho, né? Da mulher se permitir usar todo esse aparato nas suas profissões e no mercado de supply chain. Exatamente. Eu acho que se apropriar, né? E se empoderar de tudo isso, né? De todas essas informações e tudo. E toda essa parte de IA gosta tanto do supply chain porque a gente tem dados, a gente tem informações e não tem medo de errar, né? Eu acho que nós nos culpamos muito, né? Quando as coisas não dão certo, a gente tem um ar, querendo ou não, de perfeccionismo, tudo. Então, se deixa levar, embarquem, né? Eu acho que complementa o que vocês trouxeram também. Então, se encorajem, né? Tragam uma rede de apoio também. Tenham referências, né? Para quem procurar, para quem tirar dúvidas e etc. Mas não tenham medo, né? De se aventurarem nesse campo, que é um campo muito rico, né? De como a gente trabalhar.
Eu acho que esse movimento, né, de toda a parte de tecnologia, informações, automações, esse tipo de coisa tá começando. Tem muitas coisas boas que virão também, então aproveitem que tem um mar de oportunidades pela frente. Muito É bom. verdade. Muito bom, gente. Olha, tô maravilhada com esse tema aqui que a gente falou. E agora eu vou inverter, Tânia. Ah. Você achou que você ia ficar Achei que eu ia ficar aqui só fazendo perguntas. E para você, o que você acha, né, aqui, olhando assim para toda essa parte de tecnologia, que também é muito do que você faz hoje em dia, tudo. Qual que é o conselho que você dá para mulherada que está querendo embarcar nessa área? Vai sem medo. Ou vai com medo mesmo, porque vai valer a pena. Esse é um lugar que a gente consegue se desenvolver, que a gente tem visibilidade, que esse olhar sensível, sim, faz muita diferença num universo que já foi muito masculino, né? Supply chain sempre foi... Tem um universo muito masculino ali, tem um universo muito operacional, principalmente quando a gente vai para fábricas, para chão de fábrica, para armazéns. E é um lugar onde a mulher consegue, sim, se colocar. É um lugar que, principalmente falando em tecnologia, a gente consegue trazer muitos benefícios para essa área, avançar positivamente com resultados, com decisões rápidas. Eu acho que a gente tem esse feeling, né, que nos ajuda muito para a tomada de decisão. Então, mulheres, se inspirem e vão sem medo ou vão com medo mesmo. Mas vem para a área de supply que só tem a ganhar. É isso aí. Muito bom. É isso. Obrigada, meninas, por estarem aqui, por esse bate-papo. Eu acho que a gente tem muito conteúdo, né? Vocês todas, né? Eu também me incluo nessa. Acho que a gente está aqui realmente porque a gente construiu uma trajetória importante e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por essa manhã aqui, por esse dia aqui. E é isso. E se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres, né, para ajudar na carreira. Mulheres aqui que vão inspirar a carreira de outras mulheres. Esse é o nosso objetivo, e compartilhar informações. E fica com a gente, que vão ter outros episódios com outras mulheres incríveis aqui.